Olá, turminha do Infantil 4, boa tarde, bem-vindos a mais um dia de aulas online desta terça-feira. Hoje é dia 20 de outubro e a nossa aula de linguagem começou agora. Olha só, turminha, na nossa aula de hoje nós teremos assunto novo, nós vamos estudar novas consoantes, uma nova família vocês aprenderão hoje, que faz parte das nossas aulas, desses últimos assuntos que nós estamos estudando. Hoje nós vamos sim executar um trabalhinho manual, vamos ter correção da tarefa de casa, que foi na aula passada, vamos ter umas coisas bem bacanas. E hoje eu deixei na agenda disponível para vocês assistirem uma historinha que fala sobre um assunto que eu já vou dizer qual é. Olha só, minha gente, eu peço que vocês agora separem os materiais que nós vamos usar durante a nossa aula. Vamos separar? Pegue, por favor, seu livro de linguagem construindo. Olha o meu aqui, pegue o seu também. E caderno. Seu caderninho de linguagem, que a gente conhece muito como português. Nós vamos precisar do caderno hoje, estojinho com seus materiais. E o que é que nós vamos utilizar para fazer o nosso trabalho manual de hoje? É um brinquedo. O que é que nós vamos precisar? Eu vou usar agora EVA. Eu vou usar emborrachado na cor amarela. Mas tio, não tem EVA em casa. Você vai trocar pelo material que tiver na sua casa. Você pode trocar por papel colorido, que também serve. E além do EVA, vamos precisar de cola. Separe também uma fita métrica, mas eu não tenho fita métrica na minha casa. O que é que você pode utilizar para substituir? Você pode pegar um pedaço de cordão, certo? Um pedacinho de cordão para tirar a medida da sua cabeça. Olha, já dei uma dica do que nós vamos fazer. Precisa de uma fita métrica ou de um pedaço de corda. Você vai colocar da medida da sua cabeça, mas vai precisar de uma régua para saber o tamanho exato. Entenderam? Além da fita métrica ou então do cordão, vai precisar de régua. Um lápis também, que é esse comum, que a gente vai precisar utilizar para poder riscar. As coisas que você quiser utilizar para decorar esse brinquedo, vai ficar de acordo com a criatividade de cada um, de acordo com o material que estiver disponível. Eu vou utilizar EVA vermelho. Pedacinhos de EVA vermelho eu vou precisar, certo? Eu peço agora que você pegue o seu livro de linguagem, construindo para fazermos a correção da tarefa de casa. Todos fizeram, conseguiram responder, foi apenas uma página. Eu peço que você pegue seu livro e abra-o na página 114. 114. Pegue seu livro. Nesse textinho tem aqui falando sobre um mágico que faz parte do circo, de alguns espetáculos para crianças e também para adultos. E esse textinho tem um título, O Mágico. Olha só. O mágico foi à escola de Rui. O mágico mexeu na caixa e pegou um relógio. O mágico deu o relógio a Rui. E tem algumas perguntas para vocês responderem de acordo com esse texto. Tem apenas 4 perguntas. Vamos começar. Responda. Qual é o título do texto? O título do texto sempre vem na parte de cima. Sempre. O texto nunca fica aqui embaixo. Nunca. Sempre a primeira parte. E ele está destacado na cor vermelha. Olha só, o nome está bem aqui. E essa historinha ela está falando de quê? Quem é o personagem que está fazendo parte dessa historinha? É o mágico. E foi isso que vocês escreveram. O mágico. Lembrando que a palavra mágico tem um acento. Estão vendo na letrinha A? Tem um tracinho apontando para cá. É acento. Precisa colocar, tá bom? A
próxima pergunta. Aonde o mágico foi? Onde é que ele foi? De acordo com o texto, ele foi à escola de quem? De Rui. Exato, ele foi à escola de uma criança chamada Rui, de um menino chamado Rui. Você escreve foi à escola de Rui. A próxima pergunta. O que o mágico pegou na caixa? Ele começou a mexer lá na caixa e tirou algum objeto de dentro dela. Que objeto foi esse? Começando com a letra R, ele tirou um relógio, exatamente. Vocês escreveram, pegou o relógio. Lembrando que a palavra relógio também tem acento. Neste caso, o G de relógio é com G, que foi o assunto que nós estudamos na aula passada. A próxima pergunta, o que o mágico deu a Rui? Ele entregou alguma coisa para Rui. E que coisa foi essa que ele entregou? Que objeto foi esse? Ele entregou o quê? Um relógio. Ele deu a ele um relógio. É o que você vai escrever. O mágico deu o relógio. Certo? Para você escrever na última pergunta. Ok, turminha, entendido esse assunto sobre o que é Gé e Gi. Vamos fazer agora uma breve revisão sobre esse assunto. Algumas palavrinhas eu vou colocar aqui para vocês, para refrescar essa memória, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no nosso quadro, eu vou escrever algumas palavrinhas e vocês vão me ajudar a completar com Gé ou com Gi. Aqui estão as palavrinhas que vocês vão me ajudar agora a completar. Nós vamos colocar ou Gé ou então Gi. Olha a escrita do G, é G-I, Gé ou Gi. Eu quero completar a palavra gema, gema. Para completar a palavra gema, o que eu escrevo? O Gé ou o Gi? Pense um pouquinho. Um tempo para vocês pensarem. E aí, para completar a palavra gema, eu escrevo o Gé. Muito bem, você vai escrever o G com E, formando a palavra gema. Olha, vou colocar pertinho para vocês verem. Gema. Vamos para a próxima palavra. Agora nós vamos completar a palavra gigante. Na aula passada eu contei para vocês uma historinha. Quem está tremendo a câmera é Belinha. Belinha, estamos em aula, a turma do infantil está aqui esperando, Belinha. Desce daí, desce. Belinha. Olha só. Na aula passada eu contei para vocês a história de um gigante que estava desafiando o povo de Deus. E como que se chamava aquele gigante? O nome dele era Golias. Quem assistiu a aula passada viu a historinha de Davi e Golias. E Davi era um menino muito corajoso que disse que enfrentaria o gigante e iria vencê-lo. E ele venceu com fé em Deus. Ele acreditou, orou ao Senhor e ele conseguiu derrotar aquele gigante que estava ameaçando o povo de Deus. E essa palavra gigante, eu completo com Gé ou Gi? Gigante. Eu completo com Gi, exatamente. Colocamos o G e Gi de gigante. Formamos a palavra gigante, gigante. A próxima palavra é daquele bichinho que eu trouxe um desenho para vocês, um bichinho já pronto, que ele é da cor verde. Ele é conhecido como sapo de rabo. Só que o filhotinho, antes dele virar um sapo adulto, ele tem um outro nome. E qual é o nome dele? Quem lembra? Ele se chama girino. E é essa palavra que está aqui, só que está faltando uma dessas sílabas para completar a palavra girino.
Girino eu coloco G ou Gi? Pensa um pouquinho. Para completar a palavra girino eu coloco o Gi, exato. Vamos escrever o G com I. Gi de girino, que é aquele sapinho que eu mostrei na aula passada. Girino. A última palavra é gelado. É algo que nós tomamos com muito mais frequência agora que estamos na época do calor. Água gelada, sorvete também que é gelado, precisa ser gelado para refrescar. A palavra gelado, eu completo com G ou Gi, vamos pensar um pouquinho. Gelado. Eu completo com G, exato. Vamos escrever a sílaba G. G, G de gelado. Muito bem. Agora nós já completamos a palavra gelado, girino, gigante e gema. Fizemos essa pequena revisão só para recapitular o que vocês estudaram comigo na aula passada. Todo mundo compreendeu sobre o que é Gé e Gi? Está todo mundo sabendo? Consegue identificar nas palavras? Então, nós poderemos fazer novas revisões, outros assuntos para a gente ficar sempre relembrando. Combinado? Vamos agora para a atividade de hoje, que é a nova atividade. Nós vamos estudar sílabas novas, uma outra família que estudamos um pouco algumas semanas atrás, só que ela tinha um outro som. A consoante R, ela tem variações de som. Nós vimos que a sílaba da familhinha da letra R, a gente diz Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão, apenas para palavras que começam com a letra R. Por exemplo, rato, raposa, recado, rouco, ou então router, que é um exemplo de nome de pessoa. Todas essas palavras começam com a letra R e tem o som de R, certo? Ra, ré, ri, ró, ru, rão. Foi o que vocês aprenderam algumas semanas atrás. Só que, como eu expliquei, a letra R, ela varia os sons. E nós vamos perceber agora, nós vamos aprender agora uma outra variação da letra R. Vejam aqui no nosso quadro, Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão, para palavras que começam com R, que a primeira letrinha é R. E eu dei alguns exemplos agora há pouco. Tem algumas palavras na língua portuguesa em que elas aparecem no meio de vogais. Nesse caso, a letra R. Ela aparece no meio das vogais e ela varia o som. Sabe como se chama? A gente vai precisar tremer a nossa boca para poder falar. Rrr. Coloca a língua aqui atrás do dente e faz assim, ó. Rrr. Tremendo. Exatamente. Vamos treinar? 1, 2, 3. Exato. Esse é o som. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma palavra para explicar melhor a vocês. Toda vez que você vê uma palavra que o R está no meio da palavra, só que antes desse R tem uma vogal e depois do R também tem uma vogal. Isso significa que ele vai ter o som de R e não de Ra. Deu para entender? Vamos ver um exemplo. Esse aqui é C com A, K. Esse RA nós falaríamos Ra. Porém, tem um pequeno detalhe. Vamos prestar bastante atenção. Antes da letra R,
tem uma vogal. Depois da letra R, tem outra vogal. Pode ser qualquer uma dessas. Pode ser E, I, O, U, qualquer uma. Se tiver uma vogal antes e depois da letra R, o som vai ser de Rá. Vamos ver como fica a palavra. C com a K, R com a Rá. Não vai ser mais Rá. Deu para entender? O Rá só se o R estiver aqui, for a primeira letrinha. Ele está no meio. Está no meio da palavra, então é som de R. Ficou, então, cara. 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 Esse é o som do R. Vamos ver outro exemplo. Vou colocar aqui outra palavra para vocês saberem que tem variação sim. Olha aqui. Mais um exemplo. C com O, có. R-O, ró. A, có. Ró, a. Coroa. Aquelas coroas que os reis e rainhas usam quando estão nos seus momentos celebrando festivais, ou então eles são coroados, ou até mesmo quando tem desfiles, que as pessoas recebem uma coroa, onde elas foram premiadas. Então, ó, coroa é um outro exemplo. Aqui percebam que antes do R tem a letra O. O é vogal. Depois do R tem outro O. O também é vogal. Portanto, o som é de Ró e não Ró. É diferente. No meio de duas vogais, Ró. Portanto, a família fica Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Bora tremer essa língua para falar. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Deu para entender? Vamos ver outros exemplos. Vou colocar aqui. Outro exemplo de palavra que tem esse mesmo som. Mais um exemplo. Olha aqui. C com a K, R-E. Ré. Por que Ré? Porque tem uma vogal, ó. Letra A é vogal. Letra E também é vogal. E o R está no meio, que são as vogais. A, E. Esse R vai tremer. Tem que tremer. K, Ré, C com A, K. Careca. Careca é outro exemplo. Tem muitas palavras como caruru, que é uma comida, e esse é o mesmo som. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, Rão. Nós vamos pronunciar este som apenas quando a letra R estiver entre duas vogais. Está no meio de duas vogais. Tem uma vogal antes e tem uma vogal depois dela. Deu para todo mundo entender? Podemos prosseguir? Então, agora nós vamos para o livro. Pegue seu livro Construindo, que tem atividade de classe para nós fazermos. A última atividade foi de casa, na página 114. Agora nós vamos ver a 115 e 116 para a classe. Essa será a nossa atividade de hoje. Olha só. Tem alguns exemplos aqui de palavras que tem esse som de tremer. Precisa tremer para poder falar. Nome de pessoa. M-A-M-A R-I Ri. A. Maria. Maria. É um exemplo que tem, olha, letra R entre duas vogais. Letra A e letra I. Se tem antes e depois, é o som de tremer, tá certo? Aquele exemplo que eu dei a vocês da coroa, esse R aqui tem que tremer. Tem vogal antes e depois dele. Que bicho é esse aqui? Se chama jacaré. Olha aqui como se escreve a palavra jacaré. Na palavra jacaré,
tem a letra A antes do R e depois do R tem a letra E. Isto significa que o som tem que tremer, exatamente. Jacaré. Aqui, C com A, K, R-U-Ru, R-U-Ru, Caruru, Caruru. Assim como a cidade de Caruaru, é assim também, parecida a escrita, só que acrescenta um A aqui. Deu para entender? E aqui, P, Pé, R-A-Ra, pera. Pera é aquela frutinha que tem a casca verde. Aqui nós temos mais exemplos de palavras que têm o som do R tremendo. Esse R não é Rá, é Rá. Tem que tremer para falar. Vamos ler comigo agora estas palavras. Começando pela primeira. C com O, Có, R-O, Ró, A. Coroa, coroa. M-O, Mó, R-A-Ra, D-A-Da, morada, morada. P com I, Pi, R-A-Ra, T-A-Ta, Pi-ra-ta, pirata. M-A, Ma, R-I-Ri, A, Maria, Maria. D-O-Dó, U, R-A-Ra, D-O-Dó, Dó, U, Ra, Dó, dourado, dourado, olha a cor da minha coroa, dourado. F-E, Fé, R-I, Ri, D-A-Da, ferida, ferida. C com O, Có, L-O-Ló, R-I-Ri, D-O-Dó, Có, Ló, Ri, Dó, colorido, colorido. Olha o nosso cenário colorido com várias cores. P, Pé, R-A-Ra, pera, pera. P com I, Pi, R-U-Ru, L-I, Li, T-O-Tó, Pi, Ru, Li, Tó, pirulito, pirulito. C com A, K, R-E-Ré, C com A, K, K, Ré, K, careca. C com A, K, R-U-Ru, R-U-Ru, K, Ru, Ru, caruru. Ta, Ré, Fá, tarefa. E é o que nós fazemos todas as aulas, as nossas tarefas. Viram como é simples? É só você observar onde é que está a letra R. Ela está no meio da palavra, a palavra está aqui completa, ela está no meio da palavra e antes do R vem uma vogal e depois do R vem outra vogal. É som de R, sempre tremendo, certo? Agora nós vamos completar aqui. Pegue seu lápis para nós completarmos essas palavrinhas aqui. Complete as palavras com ra, ré, ri, ro, ru. Você vai completar a palavra careca. Careca. O que é que eu coloco? Ra, ré, ri, ro, ru. Eu coloco o ré, exatamente. Escreva o ré. Você vai colocar o R, E, ré.
Escreva esse RE aqui na primeira palavra, no primeiro espaço. RE. Colocaram? A próxima palavra. Garota. Ou é o mesmo que menina. Garota. Rota. Eu coloco o quê? Ra, re, ri, ro ou ru. Garota. Eu coloco o ro, exatamente. Vocês vão colocar o R-O, som de tremer. R-O, ro. A próxima palavra. Muro. O muro das casas, o muro dos prédios, o muro das escolas, o muro das lojas. Em todo lugar tem muro. Muro. Eu coloco ra, re, ri, ro ou ru. Ro. Eu coloco o ro, R-O. Você vai escrever R-O. Ro. Escrevam. Ao lado tem mais 3 palavras. Urubu. Aquela ave que tem as penas da cor preta. Urubu. Eu coloco o quê? Rareriroru para formar urubu. Eu coloco o ru. Exato. Você vai escrever R-U. R-U. Ru. Escrevam R-U. Embaixo de urubu tem uma comidinha, um preparo que muita gente gosta de comer no fim de semana, junto com aquele galeto que é feito de farinha de mandioca, é a farofa. Você vai completar a palavra farofa. Farofa. Já tem o fa. Depois eu vou colocar o quê? Ra, re, ri, ro, ru ou rã. Para completar a palavra farofa, eu escrevo ro, R-O. Escrevam R-O. Já tem aí no livrinho a escrita da letra R-O. Vocês vão utilizar a letrinha cursiva, que é a mesma que aparece no livro, certo? Depois de farofa, tem a palavra amarelo. Olha a cor do nosso sol. Amarelo. Amarelo. Eu coloco o quê? Ra, re, ri, ro, ru. Amarelo. Eu coloco o re. R-E. Escrevam R-E para formar a palavra amarelo. Depois tem a palavra jacaré. Olha, muito fácil, que já tem um exemplo aí no livro. Para formar a palavra jacaré, eu escrevo o ré. Exatamente. Você vai escrever o R-E e colocar o acento. Vai puxar um tracinho em cima do E, certo? Um traço pequeno. Puxa um tracinho em cima da letrinha E. Igual como está aqui no livro. Olhem o livro aí de vocês. A palavra jacaré está aqui em cima, bem aqui. Observem que tem um acento, um tracinho em cima do E. Esse tracinho tem um nome. O nome dele é acento agudo. Depois vem barata. Tem muita gente que não gosta de barata, e tem medo de barata. Mas para completar a palavra barata, eu coloco ra, re, ri, ro ou ru. Barata. Eu coloco o ra, exatamente. Muito bem. Coloquem o ra. R-A. Ra. Depois de barata vem a palavra dourado. Olha a cor da minha coroa. Dourado. Eu coloco ra, re, ri, ro ou ru. Dourado. Coloco o ra, exatamente. Muito bem. Coloquem o R-A. Ra. E essas foram as palavrinhas da página 115. Bem fácil para completar. Agora aqui, vocês vão escrever na próxima página 116. Você vai colocar letra A ou letra
O corretamente. Tem algumas palavras aqui que a gente coloca O e tem outras que a gente coloca o A na frente. Por exemplo, o garoto ou a garota. Estou falando de garoto ou um menino. Eu escrevo o garoto ou a garoto. O correto é O. Você vai escrever a letra O. Coloque O minúsculo, esse O daqui. Utilizem esse O daqui, este. Não vai colocar só um círculo, não. Esse O daqui, que tem esse chapeuzinho em cima dele. Você vai usar este A ou este O daqui. Um dos dois. Tudo bem? Este ou este aqui. Ao lado tem garota. Garota é a garota ou o garota? O correto é a garota. Neste caso, você coloca a letra A na frente. Tem um tracinho aí, coloquem a letra A. O garoto, a garota. Escrevam a letra A. O próximo, cigano. Você já conhece essas letrinhas aqui, essas sílabas. Cigano. O cigano ou a cigano? O correto é o cigano. Coloca também a letra O aqui. O cigano. Escreveram? Agora ao lado tem cigana. O cigano. A próxima é a cigana. Letra A também. O cigano, a cigana. Embaixo tem vovô. Eu digo o vovô ou a vovô. O correto é o vovô. Coloca a letra O. O vovô. E ao lado tem vovó. O correto é o vovó ou a vovó. O correto é a vovó. Você escreve letra A. Ficou então o garoto, a garota, o cigano, a cigana, o vovô, a vovó. Terminamos essa parte aqui. Agora tem um caça-palavras, um diagrama para vocês procurarem. E nesse diagrama aqui, vocês vão encontrar as palavras que são correspondentes a essas 4 figurinhas aqui. Pirulito, pera, coroa e cenoura. Vamos procurar essas palavras. Você vai procurar aqui a palavra pera. Vamos começar por pera. P-E-R-A. Procurem a palavra pera. É uma das primeiras que aparecem. Você vai fazer um círculo na palavra pera e vai escrever ao lado, embaixo da figurinha, o nome pera. Eu vou colocar aqui para vocês escreverem. A palavra pera, de acordo com o novo acordo ortográfico, não tem mais acento. Pera. Procure o P-E-R-A. Escrevam embaixo da figurinha da pera. Coloquem a palavra pera. Escrevam a palavra pera. Tem também a palavra cenoura. Olha, mais uma palavrinha para vocês escreverem. Cenoura. Vamos começar com C-E-N-O-U-R-A. Cenoura. Escrevam a palavra cenoura, onde tem a figurinha da cenoura. Olha aqui a palavra cenoura. Desse jeito aqui vocês vão escrever. Cenoura. Pause o vídeo para escrever. E além da palavra cenoura, tem também a palavra pirulito. Pirulito está na horizontal também. Vamos colocar a palavra pirulito. Escrever pirulito. Pirulito.
Escrevam a palavra pirulito. Olha só. Está desse lado aqui, certo, gente? Essa daqui foi a outra parte da atividade que eu estava explicando. Você vai escrever essa daqui. Pirulito, pera e cenoura. São essas aqui. Pause o vídeo para escrever. E tem a última palavra que está na vertical. Está de cima para baixo. É a palavra coroa. Circulem a palavra coroa e você vai escrever a palavra coroa. 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 Olha só. Coroa. Escrevam essas 4 palavrinhas, cada uma no seu devido lugar, certo? Pause o vídeo e escreva as 4 palavras. E essa foi a nossa atividade de classe de hoje. Para casa, vocês farão no caderno. Eu já enviei na agenda a foto com a atividade do caderno, mas você vai copiar agora comigo, certo? Então, pegue seu caderno para copiar a atividade de casa. Pegaram o caderno, já deixaram preparado para fazer. A atividade de casa será esta aqui. Começando pelo cabeçalho, olha, escola dinâmica, data dia 20/10/2020, 20 de outubro, que é o mês que nós estamos. Pula uma linha e nessa linha escreve o quê? Nada, como vocês já sabem. Tarefa de casa, pula a linha, não escreve nada nessa linha. Primeiro quesito, separe as sílabas. Pula a linha e escreve a palavra cara, 2 sílabas. Pula a linha e escreve amarelo, 4 sílabas. Pula a linha pera, 2 sílabas. Pula a linha jacaré, 3 sílabas. E o segundo, faça seu nome completo. Eu vou colocar próximo da tela, mas na agenda eu já enviei a foto dessa atividade, olha só, para vocês escreverem. E a outra parte vai ficar aqui. Deu para todo mundo entender? Então, na agenda eu já enviei. Vocês copiam a atividade no caderno bem lindo. Respondam que na próxima aula nós faremos a correção. Tudo bem? Agora que já terminaram a atividade de classe do livro Construindo, já pode guardá-la, de casa será no caderno, como eu expliquei agora. E nós vamos fazer o nosso trabalhinho manual. Peguem seus materiais que nós vamos nos divertir agora para encerrar a nossa aula. E o que é que a gente vai fazer na nossa aula hoje, que é um brinquedo? Vocês vão fazer isso aqui que eu estou usando, só que eu vou usar agora o EVA. O emborrachado. Eu estou usando o emborrachado com glitter. Olha como ele está brilhando. Estão vendo só? Vocês vão fazer uma coroa para brincar. Esse daqui é o material, é cartolina dourada. Que eu comprei essa daqui e ela serve bastante para poder fazer esse tipo de brinquedo. E com o emborrachado, você vai fazer esse risco aqui. Olha só, dá para ver esse risco aqui. Mas aí você vai precisar tirar as medidas da sua cabeça. Esse desenho que eu enviei aqui, esse molde eu mandei na agenda também. Esse molde da coroa. Você vai riscar bem bonito. Tem aqui, olha, formato de triângulos. Vejam, triângulos aqui. Tem triângulos e tem alguns círculos em cima, onde nós vamos precisar riscar primeiro e cortar. Tire a medida, eu vou tirar essa daqui. Tire a medida da sua cabeça. Eu utilizei a fita métrica para isso. Olha, tirei a medida da minha cabeça assim, coloquei a fita métrica. Opa, coloquei assim e marquei, certo? Quando eu tirei, saiu a medida de 56 centímetros. É o tamanho da minha, olha. Tamanho da cabeça de um adulto, 56. Aí você vai colocar em cima do emborrachado para poder tirar. Eita, tia, mas a medida que eu tenho do emborrachado
é menor, ou da cartolina, ou do papel que eu tenho é menor, você vai precisar fazer uma emenda até completar para cobrir a sua cabeça. Porque se colocar só um pedaço, como é que vai fechar? Não é verdade? Ou então você tem a opção de colocar elástico ou uma cordinha. Utilize o que tem, tá? É só a gente se virar com o que a gente tem. Depois disto, vamos riscar. Para a medida, eu fiz essa primeira parte aqui, só que ela não fecha. O que é que eu fiz? A emenda. Um outro retângulo para colocar junto desse aqui e aí poder fechar. Nesse caso, você vai fazer a mesma coisa caso o tamanho do seu emborrachado não consiga cobrir e contornar a sua cabeça. Com a tesoura, vamos recortar esses riscos que eu fiz aqui. Se você precisar de uma régua para poder fazer o risco, ótimo, melhor ainda, porque vai ficar um risco bem certinho. Então, vamos recortar toda a nossa coroa com cuidado. Peça ajuda dos adultos para fazer. Se precisar de um círculo como molde, você pode usar uma moedinha, certo? É uma outra alternativa também. Ou então você faz somente com triângulos e recorta por fora as bolinhas e aí faz desse jeito. Então, vamos recortar toda a nossa coroa. A nossa coroa está, olha, recortada. Mas ela não fecha e eu preciso da emenda, da outra emenda para poder colocar. Vamos lá. Eu vou precisar colocar de um lado e do outro. Se você quiser colocar diretamente assim, olha só, assim, e aqui para fechar, mas vai ficar a emenda na lateral. Se você quiser esconder mais ainda, aí você coloca um pedaço de cá e outro pedaço aqui. Então, é a critério de todo mundo, tá? A critério de cada um. Recorta os retângulos, o outro retângulo, e esse retângulo será a emenda para nós fecharmos a nossa coroa. Recorta um retângulo, usem a régua como medida, é o que eu recomendo, porque assim vai ficar um risco bem certinho. Tem que ser linha reta, nesse caso linhas retas, certo? Olha, retângulo recortado. Agora nós vamos precisar colar aqui um no outro. Coloca assim essa parte para esconder, ó. Cola e depois nós vamos para os enfeites. Coloquei! Agora sim vou conseguir fechar a minha coroa, olha. É só vir aqui e colar. Se você quiser esconder, como eu expliquei, você coloca de um lado e do outro. Coloca para trás, fica mais bonito. Eu vou fechar depois, tá bom? Você pode fechar com grampeador, você pode fechar mesmo com cola. Agora precisa tirar a medida antes de colar, tudo bem? Para os enfeites, eu vou fazer pequenos losangos para simular que são pedras preciosas. Se você tiver glitter em casa, coloque também, vai ficar lindo. Vou fazer assim. Esses losangos, olha, assim. Estão vendo? Desse jeito. Neste caso, como a coroa tem 1, 2, 3, 4, 5 partes, eu vou fazer então 5 losangos para cada parte fazer a decoração. Tudo bem? Vamos recortar. E com um deles, você tira a medida para fazer os próximos. Assim vai ficar bem certinho. Olha só. Ajustar o tamanho para não ficar um menor que o outro. Assim vai ficar muito mais bonito. Olha, assim. Desse jeito aqui. Neste caso, você vai fazer 5. Riscar os 5 no retalho de EVA. Risca os 5 e vamos colar. Com os losangos, até mesmo quadradinhos, você pode recortar assim e é só colar assim, com as pontinhas para cima. Vamos colocar cada um desses em cada espaço, abaixo, tá? Bem aqui no meio, abaixo do círculo, aqui no centro do triângulo, para fazer a decoração. Vamos colocar pinguinho de cola, você pode usar cola de silicone, até fita mesmo serve. Coloca um pingo de cola em cada um.
Agora é só colar. É só colar. Vocês podem decorar com outras coisas, caso vocês queiram e tenham em casa, certo? Pode colar sim, colocar outra coisa à vontade. Essa aqui é uma ideia, é uma sugestão, tudo bem? Colocando assim nesse formato, vai parecer que são pedras preciosas. Olha que lindo! Ficando desse jeito aqui. Olha só. Terminamos! Olha a nossa coroa, que linda! Você vai tirar a medida, certo? Coloca essa emenda para dentro, que fica mais bonito. E é só fechar aqui. E a nossa coroa está pronta. Deixa eu fechar lá aqui. Prontinho. Coroa pronta. Coroa preparada. Olha só. Gostaram da nossa coroa? Vejam que lindo. Vocês podem brincar de teatro em casa. Vocês podem brincar de cinema. Brincar de ser personagens. E vocês também podem fazer a coroa com outros modelos. Na internet tem várias opções onde vocês podem confeccionar coroas de diferentes modelos. Tudo bem, minha gente? E a nossa aula de linguagem vai ficando por aqui. Amanhã teremos outra aula e eu te espero. Tudo bem? Aula de matemática. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.